Fala, pessoal, tudo certo por aí? Vamos mergulhar nesse momento do Corinthians porque o que aconteceu no fim de semana foi gigante para as pretensões do time dentro do Campeonato Brasileiro. A vitória sobre o Fluminense, jogando dentro do Maracanã, foi daquelas que dão moral e que mudam o cenário da tabela. O time saiu de 12º colocado e pulou para a 9ª posição, um salto de 3 degraus que mostra como cada ponto nesse campeonato é precioso. Com 29 pontos somados até agora, o Timão ficou a 6 do grupo que garante vaga na Libertadores e abriu 7 da zona de rebaixamento. É uma situação que ainda pede cautela, claro, mas que pela primeira vez em muito tempo dá ao torcedor a sensação de que o time pode olhar mais para cima do que para baixo. E essa reação tem alguns personagens bem definidos. Não tem como começar a falar desse jogo sem citar Mateuzinho. O lateral direito vive talvez o seu melhor momento desde que chegou ao Corinthians. O curioso é que a trajetória dele não foi nada simples. Quando foi contratado, muitos torcedores torceram o nariz pelo valor investido, principalmente porque ele vinha de altos e baixos no Flamengo e parecia não ter tanta consistência. Mas a insistência dele em vestir a camisa do Corinthians, o fato de ser corintiano declarado e a vontade de fazer parte desse projeto acabaram pesando. No início, é verdade, a adaptação demorou, ele oscilou bastante e até parecia que a responsabilidade poderia ser um peso. Mas o tempo passou, o time encontrou um rumo com reforços importantes e agora, o Mateuzinho virou peça fundamental. Contra o Fluminense, ele foi simplesmente decisivo. Não só pelo gol marcado, mas também pela entrega em campo, pela consistência defensiva e pelos números que comprovam a boa fase. Foram 41 passes tentados, com quase 80% de acerto, além de desarmes, interceptações e até cruzamentos bem executados. A estatística mostra que ele terminou o jogo com a maior nota entre todos os jogadores que estiveram em campo. E quando a gente olha para o campeonato como um todo, o Mateuzinho já soma 3 gols e 3 assistências, sendo 2 desses gols em cobranças de falta. É um desempenho que o coloca entre os melhores laterais do Brasil no momento. Claro que ainda há um problema, o Corinthians não tem substituto imediato para a posição. O Fagner, que foi dono da lateral por tantos anos, já não consegue manter a mesma regularidade e o clube ainda não conseguiu encontrar alguém que entre e entregue com segurança quando Mateuzinho não puder jogar. Tem um garoto da base, o João Vitor Jacaré, que já renovou o contrato e deve começar a ganhar mais chances. Mas, por enquanto, a diferença é grande. Isso significa que o time precisa cuidar da condição física do titular, porque hoje ele é praticamente insubstituível. Além do lateral, outros jogadores também chamaram a atenção nesse duelo. Hugo Souza, no gol, foi fundamental. Não fez milagres de cinema, mas executou defesas que seguraram o resultado e garantiram a vitória. Foram 4 defesas difíceis, mostrando segurança em um momento em que o adversário pressionava. No setor defensivo, André Ramalho também brilhou. Ele esteve presente em vários lances de bloqueio, desarmes e ainda participou diretamente da jogada do gol, mesmo que tenha feito questão de dizer depois que não tocou na bola. Aliás, esse detalhe gerou uma situação curiosa. Inicialmente o árbitro havia dado o gol para o Ramalho, mas o próprio jogador admitiu que não havia desviado, que apenas sentiu o vento da bola passando, e o lance acabou corrigido para Mateuzinho. Um gesto de honestidade raro no futebol atual. Mas o jogo não se resumiu a esses 3 destaques. No meio de campo, por exemplo, Maicon foi um nome que surpreendeu. Muito criticado pela torcida em outros momentos, ele conseguiu entregar solidez, especialmente na ausência de Ranieri, que é considerado titular. Não estou dizendo que o Maicon virou craque ou que precisa ter contrato renovado de qualquer jeito, mas a evolução dele em relação a ele mesmo é visível. Ele se tornou útil, algo que nem sempre foi o caso nas últimas temporadas. Ao lado dele, Rian também fez uma partida interessante, assumindo uma função que já foi de Charles ou até de Rossi Martínez, e mostrou que pode ser uma peça para o elenco. E se tem uma história que merece destaque é a de André Luiz. O garoto de apenas 19 anos teve minutos importantes nesse jogo e mostrou personalidade. Entrou ligado, marcando forte, participando de lances ofensivos e, acima de tudo, não se intimidando com o peso da camisa e com o cenário de um Maracanã lotado.
Ele jogava como lateral na base, mas nos últimos anos foi adiantado para o meio e ganhou a chance agora com Dorival. O treinador, aliás, já vinha observando o menino há algum tempo e revelou que gosta muito das características dele, principalmente porque consegue atuar pelo lado direito, ocupando uma função parecida com a que Carrillo faz no elenco atual. O contrato do André Luiz foi renovado recentemente, com aumento salarial e de multa rescisória, o que mostra que o clube acredita no potencial dele para o futuro. Esse contexto todo é ainda mais valioso quando lembramos a quantidade de desfalques que o Corinthians teve nesse jogo. Foram 8 ausências, incluindo nomes importantes como Garro, que sentiu dores na panturrilha no aquecimento e acabou cortado de última hora. Mesmo com tantas dificuldades, a equipe conseguiu competir, foi sólida e soube aproveitar as oportunidades que surgiram. É o tipo de vitória que fortalece o grupo, que mostra que mesmo com elenco limitado, a união e a disciplina podem fazer diferença. Dorival Júnior, na coletiva, deixou claro que enxerga evolução. Ele lembrou que o time que perdeu por 4-0 para o Flamengo, no jogo anterior à sua estreia, não tem mais nada a ver com o Corinthians atual. Claro, a situação ainda é complicada, o time ainda não pode se dar ao luxo de relaxar, mas os sinais são positivos. O técnico destacou que espera ter, nas próximas rodadas, a volta de jogadores importantes para finalmente contar com o elenco completo. A projeção é que, em 2 ou 3 semanas, boa parte dos lesionados já esteja à disposição, com exceção de Carrillo, que ainda precisa de mais tempo. Esse é o retrato do momento. Um Corinthians que, mesmo cheio de problemas, encontrou um caminho para se reerguer no Brasileirão. Uma vitória fora de casa, contra um adversário tradicional, com destaques individuais importantes e jovens começando a ganhar espaço. Agora é trabalhar ao longo da semana, descansar o elenco e pensar no próximo desafio, que será contra o Sport, em Recife. Mesmo fora de casa, a expectativa é de mais um resultado positivo para consolidar essa recuperação. Olhando para frente, o Corinthians entra em uma semana cheia de treinos, algo que tem sido raro nesse calendário apertado. E isso é precioso porque permite ao Dorival ajustar a equipe, recuperar fisicamente quem está desgastado e até preparar novidades para a próxima rodada. O próximo compromisso será contra o Sport, no Recife, um adversário que vem de bom resultado, conquistando um empate diante do Bragantino fora de casa. Isso significa que não será um jogo simples, o time pernambucano cresce muito em seus domínios e o Corinthians vai ter que encarar essa partida com atenção redobrada. Ainda assim, o peso da vitória sobre o Fluminense dá confiança para acreditar que dá para buscar mais 3 pontos mesmo fora de casa. Para esse duelo, Dorival já sabe que não poderá contar com o Guinegão, suspenso. Isso abre a possibilidade de ver uma formação diferente no ataque. O Memphis pode ganhar chance ao lado de Yuri Alberto, o que daria uma cara mais agressiva à linha de frente. Se Memphis não estiver em condições, existe a possibilidade de Kaique assumir esse espaço e formar dupla com Yuri. O técnico também tem alternativas como Vitinho, que entrou bem na última partida e pode atuar mais recuado, ajudando na armação. Além disso, a situação de Garro será monitorada ao longo da semana. O meia sentiu a panturrilha, mas não foi nada no joelho, como se temia inicialmente. Mesmo assim, exige cuidado porque é um jogador fundamental para dar qualidade ao meio de campo. Outro ponto que pode influenciar é o retorno de Ranieri, que vem se recuperando e pode ser liberado para esse jogo. Caso ele volte, Dorival ganha muito em consistência, já que é um jogador que organiza, dá combate e protege bem a defesa. Isso abriria espaço para uma formação mais equilibrada, permitindo que Maicon e Rian continuem tendo liberdade para se aproximar do ataque. E por falar em meio de campo, há grande expectativa para saber se André Luiz vai receber mais minutos. O garoto agradou no pouco tempo que teve em campo e pode se tornar uma surpresa positiva no elenco, especialmente nesse momento de tantos desfalques. Esse jogo contra o Sport também se torna a chave para consolidar a recuperação no campeonato. A vitória contra o Fluminense serviu como um alívio imediato, mas agora é preciso mostrar consistência, conquistar pontos fora de casa e provar que o time realmente mudou de postura. O Corinthians já mostrou em alguns momentos da temporada que tem qualidade para competir com qualquer adversário, mas pecava pela irregularidade. A esperança é que com Dorival à frente, o grupo consiga transformar lampejos em padrão.
E há uma questão que mexe muito com o torcedor, a evolução da defesa. Durante boa parte da temporada, o Corinthians sofreu com falhas individuais, erros de posicionamento e falta de confiança. Nos últimos jogos, mesmo com tantas baixas, a linha defensiva mostrou mais segurança. Mateuzinho se consolidou como um dos principais laterais do país, André Ramalho tem sido firme, e até Angeleri, que vinha contestado, conseguiu mostrar serviço contra o Fluminense, fechando bem os espaços. Hugo Souza, no gol, transmite confiança e passa a sensação de que a equipe finalmente tem uma base sólida para se apoiar. No setor ofensivo, ainda há ajustes a serem feitos. Yuri Alberto é um jogador de muita movimentação e dedicação, mas precisa de alguém que dialogue mais próximo a ele. Memphis pode ser essa peça, assim como Kaique, que tem características de explosão e velocidade. Vitinho, como alternativa, oferece mais cadência e visão de jogo. Tudo isso precisa ser testado por Dorival ao longo da semana. O grande desafio é montar um ataque que consiga aproveitar as chances criadas, porque em jogos fora de casa, como será contra o Sport, a eficiência costuma ser determinante. Outro detalhe importante é que, neste momento, o foco do Corinthians é totalmente o Brasileirão. Não tem Copa do Brasil, não tem competições paralelas, não tem distrações. Isso pode fazer a diferença na reta final, porque enquanto alguns rivais dividem atenções, o Timão concentra todas as energias em somar pontos e se afastar de vez da parte de baixo. É essa tranquilidade que Dorival vai tentar transformar em regularidade, aproveitando semanas mais cheias de trabalho para corrigir detalhes que no calendário apertado passariam batido. E claro, não dá para deixar de lado a parte emocional. Esse elenco passou por meses complicados, com pressão, resultados ruins e cobranças da torcida. A vitória dentro do Maracanã, contra um adversário de peso, mostrou que os jogadores ainda acreditam e que o ambiente pode mudar. A atmosfera no vestiário já é outra, os jovens ganham confiança, os mais experientes voltam a se sentir importantes e isso fortalece o grupo como um todo. Para um time que vinha em baixa, o fator psicológico pode ser tão decisivo quanto o tático. Por isso, a partida contra o Sport ganha esse ar de prova de fogo. Não é apenas mais um jogo fora de casa, é a chance de confirmar que o Corinthians está realmente mudando sua trajetória dentro do campeonato. Se conquistar uma vitória, a equipe embala de vez e passa a mirar objetivos maiores, como entrar na briga pelo G6. Se tropeçar, volta a sentir a pressão e precisa recomeçar a caminhada. Tudo vai depender de como Dorival vai organizar o time e de como os jogadores vão encarar o desafio. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O futebol brasileiro amanheceu nesta sexta-feira envolto em um clima de surpresa e especulação. Em um discurso carregado de emoção, Osmar Stabile, figura de peso nos bastidores do Corinthians, anunciou algo que promete abalar as estruturas do esporte nacional. A maior venda de uma sociedade anônima do futebol, SAF, do país estaria prestes a acontecer, e o alvo, segundo ele, seria nada menos que o Timão. As palavras de Stabile, proferidas diante de uma plateia de dirigentes e jornalistas, soaram como música e alerta ao mesmo tempo. Estamos prestes a escrever um capítulo histórico. Uma transação sem precedentes no futebol brasileiro, declarou, visivelmente emocionado, sem, no entanto, revelar os valores ou os possíveis compradores. O burburinho não tardou a se espalhar pelas redes sociais e pelos corredores da Neoquímica Arena. Entre torcedores, a reação é uma mistura de incredulidade, ansiedade, para alguns, esperança. A SAF corintiana, criada para profissionalizar a gestão do clube, já havia gerado debate sobre modernização e investimentos, mas poucos esperavam que pudesse chegar a esse ponto tão rapidamente. Especialistas do mercado esportivo já começam a especular sobre o perfil do comprador. Será um fundo estrangeiro, um conglomerado brasileiro ou talvez um consórcio inesperado? Cada rumor alimenta ainda mais o frenesi em torno da notícia. Dentro do clube, fontes internas relatam reuniões discretas e consultas jurídicas intensas, sinais de que a operação pode estar em estágio avançado.
Entre os torcedores mais apaixonados, a ansiedade é palpável, enquanto alguns veem a venda como uma oportunidade de injetar capital e tornar o Corinthians competitivo novamente, outros temem a perda de identidade e de controle sobre o destino do clube. A imprensa esportiva brasileira, por sua vez, já prepara um fôlego de matérias investigativas, entrevistas e análises sobre o impacto financeiro e esportivo dessa transação histórica. Se confirmada, a venda não será apenas um marco para o Corinthians, mas para todo o futebol nacional. Nunca antes uma SAF brasileira havia atingido proporções tão grandiosas, nem despertado tamanha atenção internacional. Osmar Stabile, com seu discurso carregado de emoção e expectativa, acendeu a chama de uma história que promete render semanas de rumores, debates e, possivelmente, uma revolução no cenário esportivo do país. O Corinthians, clube centenário e cheio de tradição, pode estar prestes a entrar em uma nova era, deixando torcedores e analistas em suspense absoluto, à espera do desfecho de uma negociação que já entrou para os livros, ou pelo menos para as manchetes mais comentadas do Brasil. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!